exclusivo. No Conexão Repórter de hoje, investigando a investigação. Boa tarde, doutor Sandro. Uma jornada a um ambiente carregado. No portão. Passando por muros, grades, portões pesados e trancas de um presídio de alta segurança. Até encontrar esse homem. Um prisioneiro que clama por sua inocência. Antônio Carlos, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Suas algemas serão tiradas por alimentar adequadamente. Como vai? Tudo bem? Agora sim, tudo bem. Você está preparado para essa entrevista? Preparado. O nome é Antônio Carlos, mas todos o conhecem como Tonhão. Você tem chorado muito aqui? Demais, cara. Quando o Ministério Público declara que você representa uma ameaça à ordem pública, como é que você reage? Me sinto um nada. Tudo que eu construí desde a minha juventude, Cabrini, eu comecei a trabalhar. Desculpa, eu vou concluir. Revolta. Não é fácil, né? Comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Como jardineiro. Numa casa que a minha mãe trabalha até hoje. 30 anos. Assim tem sido a maior parte de seus últimos 5 anos. Como é que é a sua vida na prisão, Tonhão? É uma rotina bem enfadonha, né? A gente sempre busca, assim, reinventar todo dia. Ficou marcado, perdeu amigos, perdeu a liberdade. A minha filha, ela fica meio confusa. Meu pai tá preso ou meu pai trabalha na fábrica? Então, assim, futuramente a gente vai explicar para ela. Ele é acusado de integrar uma quadrilha que fuzilou e assassinou a tiros impiedosamente uma jovem fisioterapeuta de nome Gabriela. Cabrini, se essa Gabriela Varajão se materializasse nesse momento, agora, eu não sei quem é ela. Na verdade, o alvo era um namorado, Renato, que tinha passagem pela polícia e que naquele dia, milagrosamente, se salvou para ser morto tempos depois. O que você dizia para os policiais o tempo todo? Não sou eu, não sou eu, não sou eu e vocês estão enganados. Aqui não se fala de outra coisa. Em Cruzeiro, interior de São Paulo, onde tudo aconteceu, meia cidade afirma que Tonhão é inocente. As pessoas costumam brincar. Se Tonhão conhece metade da cidade de Cruzeiro, a outra metade conhece ele. Tanto que, Cabrini, já foram feitas manifestações na porta do fórum. Nenhum cidadão de bem vai se sujeitar a dar a cara a tapa na porta do fórum por um bandido. O homem honesto não pode ficar preso. Meu nome é Rosângela, eu sou mãe dele. Eu sei que eu vou conseguir falar, porque é um sofrimento muito grande ver meu filho naquele lugar. Também estudava com ele na mesma faculdade que ele estava. E quando me falaram para mim, eu recebi foi muito difícil para mim. Porque a gente cresceu junto. Um cara comunicativo, músico. Estudante universitário, funcionário de uma multinacional. Tonhão é um cara popular. Quero te dizer, sem medo de amar, quero você pra mim. E muitas das vezes eu não consigo utilizar de muito eufemismo, eu não consigo maquiar minhas respostas. Ele sobe o tom
Chega a falar que estaria pagando o preço Ele estar aqui? da cor de sua pele. Tonhão, você se sente discriminado? Totalmente discriminado pelo biotipo, pelo arquétipo, né? Pelo raciocínio viciado da sociedade, né? Esse senso comum que impera. Todo negro tem culpa no cartório. Todo negro tem uma passagem. Todo negro é ladrão. Todo negro não tem oportunidade, mas o meu caso é diferente. O certo é que multidões se mobilizam por ele. É um sofrimento que eu não quero para pai, para mãe, para amigo nenhum. Isso que ele está passando. O que ele está passando é tipo um filme de terror. Como vai, senhor? Tudo bem? Roberto Cabrini, do Conexão Repórter. Mas do outro lado está o delegado que investigou o caso. O caso já foi encerrado, já está no fórum. Não tem nada para falar sobre isso. O que foi, já foi feito, a investigação já foi concluída. Que diz não ter dúvida. Tonhão é culpado. O senhor está totalmente convencido do envolvimento dele? Sim. É? Porque ele disse que não foi devidamente investigado. Isso é a alegação dele, né? O delegado está convencido de que Tonhão é também conhecido como Abutre. Tudo levou o senhor a convencer que o Tonhão é de fato o Abutre. Sim. O homem que teria fornecido as armas que mataram Gabriela. Se existe esse abutre, ele está solto e podendo até estar cometendo outros crimes. Tonhão diz que foi confundido com outra pessoa. Juro. Eu ouso jurar, nenhum pai faria isso. Eu juro pela morte da minha filha, que se eu tivesse algum resquício de participação na morte de Gabriela Varajão, eu seria réu confesso. O que existe contra ele? Quais as evidências? Ou a falta delas? Você questiona a investigação policial? Questiono totalmente. Não é que eu questiono a investigação. Não houve investigação. O delegado me recebe. Não foi uma entrevista formal, mas uma conversa repleta de informações importantes. Quem trouxe a arma, descreveu o rapaz, o pessoal chama ele de abutre, descreveu, ele estava com a roupa da Maxo, tem um escorte preto. Foi feito um ofício para a empresa Maxo, perguntou qual funcionário tinha um veículo Ford Escort preto, o único que tinha era ele. A partir disso aí, ele identificou... Só ele tinha esse veículo? Só ele tinha esse veículo. E ele também era negro, igual o rapaz escreveu. Poderia ser uma outra pessoa com a camiseta da empresa e com o escort preto? E ser confundido com ele? As duas pessoas confundiram. O delegado defende sua investigação, que é criticada pelos defensores de Tonhão. Vocês ficaram bastante tempo investigando esse caso? Não foi uma investigação que durou muito tempo, não. Chegou o autor até que rápido, né? Mas foi complexa a investigação em curto prazo, mas bastante gente envolvida. O senhor está totalmente convencido que os responsáveis pela morte da Gabriela estão todos denunciados e devidamente presos? Sim. O que de fato incrimina o rapaz? Esse é o nosso carro, sempre foi nosso carro, né? Foi através desse carro que tudo começou, porque eles falavam que a pessoa dirigia um Escort preto, né? Mas que infelizmente não investigaram placa, não investigaram nada. É um carro simples, modelo simples. Investigamos o caso. Fomos atrás dos indícios que podem inocentar Tonhão. Um encontro com uma testemunha-chave, professor universitário. E ainda uma lista de presença e um trabalho escolar do próprio Tonhão. Professor, que documento é esse? Esse é um diário de classe. O senhor pode provar que Antônio Carlos dos Santos estava na faculdade no dia do acontecimento do crime? Com certeza. Como o senhor pode provar? Eu posso provar através da lista de presença e ainda os exercícios que estavam sendo feitos em sala de aula, na minha aula, neste dia. Que é esse documento? Que é esse documento e é mais o caderno também. O senhor lembra da presença dele aqui? Lembro. Ele estava aqui? Estava aqui porque ele estava fazendo este exercício aqui em sala de aula. Além do depoimento emocionado. Para mim, representa a liberdade de uma pessoa que foi acusada injustamente. Uma pessoa que como eu sou pai,
foi privado da convivência da sua filha, que havia acabado de nascer, e que hoje responde por um crime que não é devido. Onde eu pergunto, que justiça é essa dentro do nosso país? Um caso repleto de detalhes, muitos deles reveladores. Tonhão, você sabe que dentro da prisão todos afirmam ser inocentes. Você tem consciência disso? Tenho consciência disso. Por que eu devo então acreditar que você é inocente? Porque eu fui envolvido numa situação ao qual eu nunca participei. Eu nunca tive nenhum resquício de crime anterior. Papai, eu te amo. Espero que você esteja muito bem, que ninguém esteja te maltratando. Estou esperando você. Te amo, pai. Boa noite. Estamos na cidade de Cruzeiro, interior de São Paulo. Esse é o local onde uma jovem foi brutalmente assassinada na noite de 6 de maio de 2014. Um caso até hoje repleto de questionamentos. O Conexão Repórter investiga até que ponto um dos principais acusados, um músico, estudante de administração, não está sendo vítima de uma grande injustiça. Aqui, Roberto Cabrini. E este é o Conexão Repórter de hoje. Pegamos a estrada rumo a Taubaté, a 130 quilômetros de São Paulo. Esse é o centro de detenção provisória do município. Lá dentro está um homem que se diz injustiçado, preso por um crime que alega não ter cometido. Será que ele vai nos convencer? Qual a sua expectativa para essa entrevista? A minha expectativa é que todas as pessoas que acompanham o seu programa possam entender e saber que aqui se encontra um homem injustiçado. São muitas as perguntas. A principal delas: estou diante de um homem culpado ou inocente? Um homem inocente? Totalmente inocente. Totalmente inocente. Todo esse processo, todas as folhas desse processo, eu não tenho culpa de nenhuma vírgula. De 0 a 10, qual foi a sua participação? Qual foi a sua culpa nesse crime cometido? 0 negativo. Menos 0. Não é nem 0, é menos 0. Vamos começar? Vamos começar. Por favor. Antônio Carlos Santos, conhecido como... Tonhão. E é assim que você quer que eu o trate? Pode ser. Tonhão. Tonhão. Ou você prefere que eu chame de Antônio Carlos? O meu apelido é Tonhão desde a 4ª série primária. Eu não ligo de ser chamado de Tonhão. Agora é preciso voltar no tempo. Nosso destino é uma cidade a 90 quilômetros de distância de onde estamos. Esta é Cruzeiro, também no Vale do Paraíba, 81 mil habitantes. O ano é 2014, dia 6 de maio. O relógio se aproxima das 9h30 da noite. A fisioterapeuta Gabriela Varajão, de 32 anos, está no carro com o namorado, Renato Rafael de Miranda Melo. O casal é abordado por 4 homens em 2 motos. Eles atiram várias vezes. Gabriela não resiste e morre. Renato consegue fugir da emboscada, mas é assassinado em 2017. Queima de arquivo ou fatalidade? O fato é que Renato tinha várias passagens pela polícia, que acredita ter sido ele o verdadeiro alvo dos bandidos. Um ajuste de contas. A polícia chega a uma quadrilha de 8 pessoas. Um dos integrantes seria um negro, tatuado, visto por uma testemunha, entregando uma mochila com armas e um colete à prova de balas para um dos autores do assassinato. Um homem conhecido como Abutre. Não fica claro a hora exata
em que as armas teriam sido entregues por Abutre à quadrilha. Teria acontecido em um momento não muito distante dos disparos que mataram Gabriela. Esses detalhes são fundamentais na investigação, pelos caminhos de possíveis acertos ou possíveis erros. Seu apelido é Abutre? Não, nunca foi Abutre. Em nenhum momento você foi chamado assim? Nenhum momento da minha vida. Desde quando eu nasci até meus 39 anos. Nunca fui chamado de Abutre. Você conhece alguém dessa quadrilha acusada? Não, fui conhecer todos no ambiente prisional. Na minha cidade de Cruzeiro, eu nunca vi nenhum desses acusados. Eu fui conhecê-los quando a gente estava numa pequena cela na Delegacia de Investigações Gerais de Cruzeiro. Aí que eu estava olhando para um, olhando para outro. Todos eles moram no mesmo bairro. Porém, o Tonhão mora num bairro completamente diferente e longe desse bairro que é Ana Rosa de Cruzeiro. Você está aqui por causa do depoimento de uma testemunha. Você tem consciência disso? De uma testemunha. Uma boca de uma testemunha frustrada e equivocada. O que você sabe sobre o depoimento dela? Ela diz que me reconhece pela tatuagem do braço. Eu só tenho essa única tatuagem, uma clave de sol por amor à música. Mais nada, porque eu também sou músico. Ela diz que me reconhece pela tatuagem. Ok. Porém, no processo não fala nada disso. Ela só disse isso no reconhecimento do fórum, mas no processo não fala nada que ela me reconhece pela tatuagem do braço. E diz que essa pessoa tinha tatuagem no pescoço. Eu acredito que eu não tenha nenhuma, pelo menos eu não me lembro de ter feito tatuagem nenhuma no pescoço. Aí entra a importância da testemunha protegida número 3. A polícia recebe a informação de que o suspeito usava uma camiseta da empresa Maxion, a mesma multinacional em que Tonhão trabalha há 16 anos, até, claro, ser preso. E ainda, ele dirigia um Escort preto. Antônio Carlos também tem um Escort e da mesma cor. Coincidência ou detalhe decisivo? O número da placa jamais foi anotado. Esse é o depoimento da testemunha protegida. Ela diz também que o rapaz de cor negra seria o responsável pelo transporte de droga da quadrilha e que, por 3 vezes, presenciou o suspeito em contato com traficantes do bairro. Numa delas, o condutor do Escort preto saiu da casa contando dinheiro e sorrindo. Qual a verdade? Quem matou Gabriela Varajão? Não sei. Não sei. Quem é Abutre? Não conheço, mas também não é o Antônio Carlos. Se esse Abutre existe, está em liberdade. Aqui tem um preso inocente no lugar de outra pessoa. É o que você diria à família de Gabriela Varajão? É o que eu diria para a família de Gabriela Varajão. Antônio Carlos dos Santos Júnior, o Tonhão, é preso um mês depois do crime. Dia 13 de junho de 2014. Esse dia mudou sua vida para sempre, Tonhão? Mudou. O que aconteceu nesse dia? Mudou para pior. Parece um clichê. Meu mundo caiu. A minha vida declinou. A minha vida foi pro buraco. Eram 6 da manhã. Eram por volta das 6 da manhã. O dia estava clareando ainda. Como é que você acordou nesse dia? Acordei com a minha cachorra latindo, porque tinha pessoas mexendo no portão. Na hora que ela abriu a janela, tinha mais ou menos 6 policiais civis com a arma apontada para minha janela. E nisso eu puxei a minha esposa e falei, Kelly, sai daí. Na hora que eles escutaram a minha voz, eu escutei alguém falar, ele tá aí, ele tá aí. E nisso, meteram o pé no portão da minha casa, o meu portão parecia uma folha de papel. Num exato momento já também quebraram a porta da minha cozinha. Um policial já me deu uma rasteira. Eu sem entender. Sabe o que eu achava, Cabrini? Eu achava que tinha alguém pulando dentro da minha casa. Eu falei, alguém correu e tá fugindo e entrou dentro da minha casa. Foi isso que eu achei. Até o momento que um policial me passou um rodo, me jogou de cara no chão, colocou o joelho nas minhas costas e já me algemou para trás. Eles não te disseram nada? Não. Depois que me algemaram, perguntaram, qual que é o seu vulgo? Eu falei, Tonhão. Qual que é o seu vulgo? Eu falei, Tonhão. Pela 3ª vez perguntaram, qual que é o seu vulgo? Eu falei, Tonhão. Um policial me falou, a sua casa caiu. Eu falei, a minha casa caiu por quê? Então ele me respondeu, você não é Tonhão nada.
você é o abutre e que está sendo acusado de fornecer armas, munições e colete balístico para uma suposta quadrilha e que veio a ceifar a vida de Gabriela Varajão. Você já teve armas, Tonhão? Nunca encostei numa arma. Na delegacia, você foi reconhecido por Matheus Sorvete, uma fonte da polícia. Você tem conhecimento disso? Isso, quando os policiais entraram na minha casa, eles perguntaram se eu conhecia algum Matheus. Aí eu falei, Matheus? Falei, não, que eu me lembre assim, né, no nervoso, nessa hora eu já estava algemado. Aí me falaram esse apelido. Sorvete. Matheus Sorvete. Eu falei, não conheço. Você sabe que ele o reconheceu? Dizem que ele me reconheceu. Num primeiro momento? No primeiro momento. Porém, em audiência... Ele não confirmou? Ele não confirmou. Mas quando ele disse a verdade? No primeiro ou no segundo momento? No segundo momento, em audiência. No inquérito policial, fotos em redes sociais mostram integrantes da quadrilha juntos em vários momentos. Tonhão não aparece ao lado de ninguém. O que é que o delegado te perguntou na delegacia? Ele não me fez muitas perguntas. Ele colheu meu depoimento. Eu falei muitas das coisas que eu estou aqui conversando com você, que a minha vida era metódica, eu só sei trabalhar, eu estudo, eu tenho projeto social. Mas ele não fez perguntas para você? Ele não te perguntou, não te interrogou? Não me sabatinou muito, não. Você lembra do que ele te perguntou no dia? Sinceramente, não me recordo muito, mas eu lembro que foi pouquíssimas perguntas. Pouquíssimas. Se eu sou uma pessoa que fornece arma, ele não me perguntou que local que eu poderia, né? Que local que você obteve arma, que local, aonde, quem são seus fornecedores, alguma coisa parecida. Não. Ele te perguntou onde você estava na noite de 6 de maio de 2014? Não me lembro dele ter perguntado, mas eu acredito que não. Foi uma interrogação muito superficial. Ele só se sustentou, acredito sim, na testemunha protegida. Nossa apuração continua. Próximo destino, a Delegacia de Cruzeiro. Um encontro importante. O delegado Sandro Henrique Franqueira foi o responsável pelo caso. Ele não quis fazer uma entrevista formal, mas concordou em nos contar detalhes da investigação. Assim, o delegado tem 27 anos de profissão, responde pontos importantes sobre o que ele fez ou o que deixou de fazer para apontar os culpados, inclusive Tonhão. Pois é, tanto é que eu tomei o cuidado de fazer o reconhecimento fotográfico, primeiro ele tinha foto, e depois pessoal, quando foi preso. Foi preso e foi reconhecido tanto pelo Matheus Sorvete, que é um dos réus, como... Sem pressão. Ele não foi pressionado, Matheus? Não, sem pressão. Sem pressão. Mesmo ele tendo voltado atrás depois? Não, voltou atrás um mês depois, quando foi fora. Sei. Né? Aqui o Matheus foi ouvido 3 ou 4 vezes. Todas as vezes. Nenhuma das vezes ele mudou o depoimento para dizer que não era ele, ou que ele se confundisse, ele tinha alguma dúvida. E o Sorvete dizia textualmente o quê, doutor? O Sorvete dizia que ele tinha uma dívida com o Rafael, que era quem eles pediram matar, e que esse Eric, que era o líder do traficante lá da Vila Ana Rosa, também estava indo matar esse Rafael, e pediu para ele armar um encontro, para ele pagar. Aí marcou nessa praça, só que o Matheus não foi. Foram os 4 que foram para executá-lo. Ele fala que antes disso, eles ligaram para esse abutre. O abutre trouxe uma luva, trouxe 2 coletes balísticos, arma, conta que não tinha munição para uma arma, que seria uma 765. O outro, um dos réus, foi na casa, buscou a munição. Tudo isso aí, contou com detalhes. E o Antônio Carlos Santos é mesmo abutre? Para mim, sim. Tonhão, na delegacia, você teve contato com os outros integrantes da quadrilha? Tive. Perguntaram, e você? O que você está fazendo aqui? Eu respondi de cabeça baixa, não queria nem olhar para a cara de ninguém, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, eu estou sendo acusado de fornecer arma e colete balístico por uma suposta quadrilha do bairro Ana Rosa. Aí foi a hora que eles olharam entre si e falaram, espera aí, a gente também está sendo acusado desse crime, mas a gente nunca te viu.
A gente não sabe o que você está fazendo aqui. E é isso que eles sustentam em audiência. Muitos questionamentos surgiram em relação aos caminhos usados pela polícia para apontar Tonhão como culpado. O fato de não ter uma foto dele com os outros envolvidos revela alguma coisa? Não, até porque a pessoa que é contratada, você guardar droga, guardar droga e arma para a pessoa. Se você for conhecido, você vai ser sempre abordado, sua casa saiu de busca, normalmente é uma pessoa que não é conhecida, que não é do meio deles. Mas ele disse, por exemplo, que não teve quebra do sigilo telefônico dele. O senhor não quebrou o sigilo telefônico dele? Não. Por que o senhor não quebrou? É porque eu achei que não era necessário. As provas que estavam no inquérito já estavam suficientes. O senhor conseguiu estabelecer uma ligação entre ele e a quadrilha? Sim, né? Um dos autores o reconheceu, colocou no papel. Um morador morava próximo, seria testemunho. Já falou que já viu ele várias vezes lá, que entrava. Foi reconhecido tanto por fotografia como pessoalmente. Até que ponto ele pode ter sido confundido com outra pessoa? Não acredito que nenhum. Não teria essa chance, pelo que o senhor viu? Pelo que eu vejo, não. O fato de não ter tatuagem no pescoço? Não, para mim a testemunha falou isso. Tonhão, o que você tem a dizer sobre o inquérito policial que te apontou como um dos culpados da morte da Gabriela? É um episódio de novela. Uma farsa. Quando o Antônio Carlos dos Santos esteve aqui a primeira vez, qual foi a sua impressão, doutor? Então, a minha impressão é uma coisa complicada, né? Porque foi um dia muito tumultuado, porque foram vários presos, além da prisão temporária que estavam, eles também foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação ao tráfico. Então foi bem tumultuado. Os policiais que acompanhavam, os caras aqui enquanto aguardavam para ser interrogados na mesma cela, disseram que eles não ficaram surpresos, assim, o que você está fazendo aqui? Disseram que parecia que eles se conheciam, né? Deu essa impressão? Os investigadores. Eu não tive acesso, que eu estava aqui. Mas eles relataram isso para o senhor? Relataram. O crime aconteceu a exatamente uma quadra daqui onde eu estou. É importante ressaltar a hora e o dia dos acontecimentos. Tudo aconteceu às 9h30 da noite de uma terça-feira, dia 6 de maio de 2014. Acontece que Antônio Carlos dos Santos Júnior, o Tonhão, alega que nesse dia e nessa hora ele estava aqui na faculdade. Essa é a sede da FACIC, a Faculdade de Ciências Humanas de Cruzeiro, onde ele cursava o 3º ano de administração. O senhor Joselito, como vai? Tudo bom? Roberto Cabrini. Opa, prazer. Nossa investigação continua. Claro, podemos Na porta da faculdade, me encontro com o professor de Antônio Carlos, o Tonhão. Esse é Joselito Francisco Lenes. Ele deu aula na faculdade onde Tonhão estudava até 2015. Professor há muitas décadas, ele revela que conhecia Tonhão há muito tempo. Na época do crime, Tonhão era seu aluno nas aulas de administração orçamentária e controladoria às terças e quintas. O crime foi numa terça. Sim. Professor, que documento é esse? Esse é um diário de classe. O senhor pode provar que Antônio Carlos dos Santos estava na faculdade no dia do acontecimento do crime? Com certeza. Como o senhor pode provar? Eu posso provar através da lista de presença e ainda os exercícios que estavam sendo feitos em sala de aula, na minha aula, neste dia. Que é esse documento? Que é esse documento e é mais o caderno também. O senhor lembra da presença dele aqui? Lembro. Estava aqui? Estava aqui porque ele estava fazendo este exercício aqui em sala de aula. E aqui está a feitura do exercício. Então, um trabalho pronto, entregue justamente no dia do acontecimento. O que representa esse documento para o senhor? Dói muito meu coração, porque eu tenho filhos e eu sei o que é privar, né, o filho da convivência. O senhor chegou a ouvir esse professor? Não citou esse professor. Em nenhum momento ele falou que esse professor poderia testemunhar que ele estava na aula. Entendi, mas não teria sido importante ir até a faculdade, ver onde ele estava? Se ele tivesse falado, eu estava na aula, professor tal é minha testemunha, seria ouvido. Ele nunca falou isso? Não, na fase inicial não. Que hora que ele chegou na faculdade naquele dia? Ele é aluno sempre assíduo, então ele sempre chega no horário de início das aulas, 7 horas. E a minha aula era após o intervalo. Então, no dia do acontecimento e no horário do acontecimento,
ele estava justamente fazendo este exercício na minha aula. O crime aconteceu às 9h30 da noite, mas as armas teriam sido entregues antes. Ele estaria aqui nesse período? Sim, ele estava antes. Se o crime foi noticiado para as 9h30, pode ter certeza que ele aconteceu um pouco antes. Até pelo menos uns 10, 15 minutos antes. Até esse horário de 9h30, que eles se prepararam, ligar para buscar a arma, para ele entregar a arma, foi bem mais cedo. Até ligar, marcar um encontro, porque até o rapaz ligar para a vítima que eles pretendiam atender para marcar um encontro, pode ter certeza que foi com bem antecedência. O senhor quer dizer que ele poderia ter ido na faculdade e mesmo assim poderia ter Não tô entregue dizendo que as armas? Pode ter entregue antes e ido para a faculdade. Entendeu? Não é uma coisa tão assim absurdo de acontecer. Porque quando eles marcaram com a vítima, eles já estavam todos preparados. Na minha visão, a testemunha vê um homem negro. Este é o professor e advogado Márcio Godofredo de Alvarenga. Ele dá aulas na mesma faculdade onde Antônio Carlos estudava. Sensibilizado pelo caso, resolveu defendê-lo. O delegado disse que as armas poderiam ter sido entregues antes da presença dele aqui, que ele poderia ter feito as duas coisas. Ter entregue as armas e estar na faculdade também. Que vem a prova disso. Até agora não apareceu. O senhor tem a lista de presença? Tenho a lista de presença. Antônio Carlos dos Santos Júnior, maio, dia 6. Está aqui a presença dele. Você pode perceber que ele é sempre um aluno assíduo em todas as aulas. Teve essas duas faltas aqui, mas ó, no conjunto geral ele sempre foi um aluno assíduo. E aqui, olha só, no dia dos fatos, olha quantos alunos estavam presentes, justamente porque estavam fazendo trabalho avaliativo para uma prova que seria realizada 2 semanas depois. Não há qualquer chance desse documento ter sido forjado? De jeito maneira, muito pelo contrário. Quando aconteceu o fato, que eu fiquei sabendo, né, que ele havia sido acusado, eu procurei o meu diário de classe, justamente para provar, para demonstrar a todos que ele estava presente na minha aula. Jamais. E ele estava presente? E ele estava presente. Sem qualquer dúvida? Sem qualquer dúvida. Eu me lembro ainda, é muito claro na minha mente aonde ele estava sentado na sala de aula. Sentado? Ele estava sentado umas 3 ou 4 carteiras da frente, em grupo, fazendo a atividade. E não chegou atrasado nesse dia? Não chegou atrasado nesse dia, muito pelo contrário. Ele mostrou algum comportamento diferente? De jeito nenhum. O delegado apenas estranha o fato de, na delegacia, o Antônio Carlos dos Santos em nenhum momento ter citado que haveria um professor que poderia atestar que ele estava na faculdade e não no local do crime. Talvez até pela... Porque o senhor nunca foi ouvido pelo delegado? Nunca fui ouvido pelo delegado. Ele disse que não sabia do senhor? Não. Ele ficou sabendo hoje por mim? O delegado, não. Eu só fui ouvido pelo juiz. O delegado nunca me procurou. Ele disse que não sabia do senhor. Porque o Tonhão não falou do senhor para ele. Não falou. Que o senhor poderia ser um álibi. Deve ser por conta de algum nervosismo. O senhor chegou a pensar em ir na delegacia para dar essa informação, que o Tonhão estaria aqui? Olha, como tem um advogado, que tem cuidado do caso, aí eu acreditei que não havia necessidade da minha presença lá. Foi um erro, né? O senhor talvez tivesse ter ido. Sim, não é? É que também no dia a dia da gente, do próprio trabalho, a gente acaba não pensando muito no que poderia ter feito lá atrás para que não chegasse ao que chegou. O senhor tem conhecimento do Tonhão ser conhecido como Abutre? Até o juiz me fez essa pergunta. Eu falei, claro que não. Eu sempre o conheci por Tonhão. Ninguém o conhece na faculdade? Ninguém o conhece como Abutre, muito pelo contrário. Tonhão da banda Mistureba. O senhor acredita em justiça nesse caso? É tão difícil prever isso no nosso país. Tão difícil prever justiça no nosso país. Um dos principais álibis do Tonhão é o depoimento do professor Joselito, correto? Correto. O delegado afirma não entender por que esse depoimento não apareceu antes. Porque o Tonhão não falou desse depoimento, dessa pessoa, quando ele estava prestando depoimento na delegacia. Olha, mas aí não é da delegacia que se produz prova. Na delegacia, o Tonhão foi surpreendido com toda a situação, como toda a sociedade de Cruzeiro foi. Depois, com mais calma, que nós conseguimos estruturar toda a situação. Vendo, por exemplo, onde ele estava na data dos fatos, com quem poderia dizer a respeito de sua vida pregressa,
Foi então que surgiu o professor Joselito. É que o delegado alega que perguntou para o Tonhão se ele tinha provas de que ele não estaria no local do crime. E ele jamais falou do professor Joselito. Ora, mas veja que situação, se inverteu o ônus da prova, então agora é o acusado que deve provar. Eu tenho certeza que numa situação dessa, qualquer um de nós ficaria constrangido ou mesmo preocupado com a situação em si, assustado até mesmo. Depois, com maturidade, é que vem o trabalho da advocacia, orientando, verificando, não criando fatos, mas buscando fatos que até então eram desconhecidos. Em nenhum momento ele citou nenhuma testemunha que pudesse confirmar que ele estava na faculdade. Né? Se ele tivesse realmente na aula, eu poderia falar lista de presença. Claro que lista de presença na faculdade é uma prova bem tênue, né? Porque é costume em faculdade, um assinar do outro. Na minha visão, a testemunha não pode afirmar com certeza. Na minha visão, a testemunha vê um homem negro com uma tatuagem no braço, com uma camisa de uma empresa. A testemunha não diz quem é essa pessoa. A testemunha não tem essa convicção. E a prova principal de que o Tonhão era o abutre foram das testemunhas. Testemunha dos réus. Elas não hesitaram. Não hesitaram. Então a chance de ter sido confundido? Eu acho pouco provável, né? Entre idas e vindas da prisão, já são 4 anos e 8 meses de cadeia. Dias dolorosamente contados. As acusações: associação ao tráfico, formação de quadrilha e homicídio. Estes processos a qual eu fui imputado também por uma falha, eu ouso dizer, por uma falta de competência das pessoas que deveriam cumprir a lei, esse processo de artigo 288, que é a formação de quadrilha, artigo 40, artigo 16, que pegou arma com algum dos envolvidos, 33, que é tráfico de drogas, todos esses processos eu já ganhei. O grande problema é que o processo ele foi dividido, sobrou esse processo do homicídio. Agora, Cabrini, se eu não sou o abutre, se eu não sou o abutre da associação, se eu não sou o abutre da formação de quadrilha, se eu não sou o abutre de artigo 40, de artigo 16, de artigo 35, por que eu seria somente o abutre do artigo 121, que é o homicídio? Me chamo Antônio Carlos dos Santos Júnior. Nesse vídeo, gravado em janeiro de 2017, durante uma liberdade provisória, Tonhão pede ajuda. Não estou pedindo chance para ninguém. Quem pede chance é bandido. Bandido que chega na frente do juiz e fala: eu quero uma chance, que eu quero me regenerar. Não, eu só quero minha vida de volta. Tá? O que eu vou fazer quando isso se resolver? Voltar para minha vida normal. Trabalhar, estudar, cuidar da minha família, coisa que eu sempre fiz e quero voltar a fazer. Qual foi o fundo do poço para você em toda essa história? O fundo do poço está sendo essa morosidade na tramitação do processo. Mas teve um momento, um dos momentos, mas eu vou detalhar um, que eu estava muito bem de habeas corpus. No automático eu voltei a trabalhar, fui recebido de braços abertos, já tinha voltado para a faculdade. E de repente? De repente meu advogado me liga. Antônio, tem uma coisa para te falar. Meu Deus, o meu coração já... Olha, Antônio, a promotoria, o Ministério Público entrou com recurso. E vai sair mandado de prisão para você de novo. Mas não fugir para lugar nenhum. Porque eu vou usar um ditado clichê, quem não deve não teme. Você nunca pensou em fugir? Nunca. Daquilo que o Ministério Público declara, o que mais te afeta, o que mais te abala? É o discurso de que eu sou uma pessoa má, de que eu posso atrapalhar as investigações, que eu sou um risco para a sociedade. Você é um risco para a sociedade? De forma nenhuma. Quando o Ministério Público declara que você representa uma ameaça à ordem pública, como é que você reage? Me sinto um nada. Até porque eu já ganhei algum habeas corpus, né? Ganhei habeas corpus, estava em liberdade e o Ministério Público recorreu, entrando com recurso, alegando que eu poderia perturbar a ordem pública. Como é que você reage a isso? Eu falo, tudo que eu construí desde a minha juventude, Cabrini,
eu comecei a trabalhar... Desculpa, eu vou concluir. Não é fácil, né? Você é uma ameaça à ordem pública, Tonhão? Comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Como jardineiro. Numa casa que a minha mãe trabalha até hoje. 30 anos. Depois eu saí de lá, né, da onde a minha mãe está até hoje. Fui guarda-mirim. Né, fui do projeto Guarda-Mirim da cidade de Cruzeiro. Você tem alguma responsabilidade no assassinato da Gabriela? Nenhuma responsabilidade. Do fundo da sua alma? Do fundo da minha alma. Olho no olho? Olho no olho. O mais doído é isso. É ver esse período que ele perdeu, né? Dela crescer, primeiro dia de aula, né, amorzinho? Mas já já tudo acaba e o papai vai estar aqui de volta. A continuação da reportagem especial, investigando a investigação, em instantes. A rotina de uma família inconformada. São 17 anos de história com Kelly, 10 de namoro e 7 de casamento. Fazendo um arroz, macarrão, uma salada e a mistura tá fazendo um frango, porque lá tem algumas restrições, então não é todas as coisas que a gente pode levar, né? Aí eu tenho que colocar nessas vasilhas, tem que ser vasilhas transparentes, nesses tamanhos, né? E aí eu faço também a bolsa para poder separar tudo, para poder levar para ele amanhã. A gente nunca passou por uma situação dessa, ele nunca teve nenhum problema com a justiça, nunca teve nenhum problema com a justiça. Então, assim, pra gente foi um pesadelo, tá sendo, né, porque ainda não se resolveu. Um filme de terror mesmo, porque a gente não deve nada. Então, eu tive que colocar a minha filha na creche, arrumar um emprego e trabalhar, né? E trabalhar para sustentar ela, para basicamente sustentar ele, porque ele também precisava de mim, ele precisava do meu apoio, ele precisava que eu fosse atrás das coisas para tentar provar que não era ele. Ela sente muita falta do pai dela, quantas vezes já, né, ficou chorando por causa do pai, às vezes é uma festinha que alguém pergunta, ah, mas cadê seu pai? Festa na escola, né, que acabou ficando... não dando pra ele ir, né? Então, assim, e ela sente muita falta. O mais doído é isso. É ver esse período que ele perdeu, né? Dela crescer, primeiro dia de aula, né, amorzinho? Mas já já tudo acaba e o papai vai estar aqui de volta. A pequena Nicole não entende exatamente o que está acontecendo. Ela só sabe de uma coisa: da falta que sente do pai. Uma menina e suas interrogações. A Nicole, para ela, o pai trabalha, o pai tem 2 empregos, ela vai lá, ela brinca, ela se diverte, né? O pai faz a alegria dela, pinta, brinca com ela. Então, para ela, ele tem 2 empregos. Ele trabalha na Maxion e trabalha em Taubaté. Ela pergunta para ele, mas por que você está aqui? Por que você usa essa roupa, né? Por que você não voltou para casa ainda? Que dia que você vai embora para casa? Então, assim, essas perguntas, esses questionamentos, ela sempre faz. E a gente, com muito jogo de cintura, vai tentando para que ela não fique tão impressionada. A professora falou assim, nossa, ela falou que é o pai dela que faz a tarefa. Na escola, ele sabe, né? Aí a professora me chamou lá para falar isso. Olha, você precisa levar ela na psicóloga.
porque ela fala demais no pai dela. Ela tá confundindo a realidade com as coisinhas da cabeça dela. Ele tem 2 trabalhos ou não? Não. Não? Eu acho que não. Não? Mas ele não trabalha na Maxon? Ele não trabalha na fábrica? Sim. E você não vai lá ver ele lá em Taubaté? Sim. É? E o que o papai faz com você lá? Brinca. Brinca, né? Põe você nas costas, sai com você de cavalinho, né? E você se diverte, não é isso? Sim. E você gosta até de ir lá, né, filha? Pelo menos você fica junto com ele, né? Kelly guarda cuidadosamente os uniformes de trabalho. Tem a esperança de ver o marido de volta à rotina normal. A empresa ainda mantém Antônio Carlos no quadro de funcionários. Apenas o afastou temporariamente, sem remuneração. O crachá dele da Maxion, né, tá aqui. Esse aqui é a carteirinha dele de faculdade. Ele estava no último ano de faculdade, faltava 6 meses para ele se formar, que é a carteira dele, né? A Maxion, a fábrica não o demitiu, né? Tá aqui, esperando mesmo ele voltar. Fotos e objetos pessoais. Um leve consolo para a saudade. Aqui estão os violões dele aqui, esperando ele voltar para poder tocar novamente. Esse é o mais novo dele, né? O luxo dele são esses violões. É aqui onde já tinha, né, acontecido todo esse pesadelo, onde os amigos se reuniram para fazer uma ação, né, um jantar dançante para arrecadar, né, levantar um dinheiro para poder me ajudar nos custos, nos gastos que eu tenho com ele, né, todo nesse período todo. Graças a Deus também a gente conseguiu vender bastante ingresso, tudo para ajudar, para arrecadar. Nas ruas, um manifesto a seu favor. Grito por justiça. Na faculdade pode-se encontrar também os defensores de Tonhão. Tudo isso daqui a pouco, na continuação de nossa reportagem especial. Nas ruas, um manifesto a seu favor. Grito por justiça. Na faculdade pode-se encontrar também os defensores de Tonhão. O que a senhora sabe sobre Antônio Carlos dos Santos, aqui na faculdade? O apelido dele é Tonhão, né? Sim. Isso que eu sei. E que um menino que não tem ninguém queixa dele, pelo contrário, a faculdade inteira vai querer fazer até um protesto na rua em favor dele, porque ele é inocente. Os alunos acreditam na inocência do Tonhão? Todo mundo. Familiares, amigos, um socorro. O homem honesto não pode ficar preso. A família dele, a irmã dele, o sobrinho dele, o pai dele, né, a mãe dele aqui atrás, os primos, as tias, né? A da minha família também veio a minha mãe, a minha irmã, o meu irmão, os amigos queridos, estão todos aqui. Para mim, é uma coisa assim aterrorizante, é um pesadelo tremendo, é um sofrimento enorme, que eu não queria que ninguém passasse por isso, tá? Mas infelizmente nós estamos no Brasil e isso acontece muito. Meu nome é Antônio Carlos dos Santos, conhecido como Mestre Calão. Eu sou o pai do Juninho. Pra mim, falta um pedaço de mim. Tô na minha música, tem hora que eu dou até uma travada de desafinação na minha música, porque eu sinto um pedaço dele voltando. Tô na igreja com a minha filha tocando comigo, o outro meu parceiro, o Dinho, toca comigo no nosso ministério, na missa. Aí vem algumas palavras da igreja que toca. Já viu como é que a gente fica, né? É um sofrimento só. É um baque. Falta um pedaço de mim, desse meu filho, que é um companheirão meu. Então é esse sofrimento. A gente pede o fim. Meu nome é Rosângela, eu sou mãe dele. Eu não vou conseguir falar, porque é um sofrimento muito grande ver meu filho naquele lugar. Ele nunca foi ouvido, nunca foi ouvido. Simplesmente não acharam o verdadeiro culpado e colocaram uma pessoa inocente lá. Mas é preconceito. Eu acredito que tudo é só preconceito, falta de investigação, né? E é isso. O sobrinho Vinícius é também companheiro de trabalho de Tonhão na empresa. Infelizmente, no mês que eu entrei no meu novo trabalho, tinha uma lista lá de aniversariante e era o mês de aniversário dele. Era muito triste ler o nome dele e não
poder estar trabalhando ao lado dele. Tio, a prensaria pesada te aguarda. Todo mundo gosta de você lá e não vê a hora de você voltar, tá? Os dias intermináveis na prisão. À espera de quem possa acreditar em sua palavra. Você tem chorado muito aqui? Demais, cara. Qual o sentimento que tem dominado a sua mente, Tonhão? Eu tento buscar sempre a inteligência emocional. Eu não fico remoendo, eu não fico ruminando. Você se sente revoltado? Não, por incrível que pareça, não. Porque eu sei que esse tipo de sentimento vai me trazer doenças, até psicossomáticas. Atrás das grades, a música é mais do que nunca sua companheira. Esse sentimento pendente. Vão longe os tempos em que ele tocava na pequena cidade. Hoje exercita sua paixão aqui mesmo, entre grades. O sol, vê se não esquece, ilumina, preciso de você aqui. Aqui, Antônio Carlos se apresenta num evento promovido pela Secretaria de Administração Penitenciária. Fica em segundo lugar no concurso. No momento em que a gente finaliza essa entrevista, Antônio Carlos Santos, você clama mesmo pela sua inocência? Clamo. Você jura? Juro. Juro. Volto a dizer, pela vida da minha filha que eu amo. Clamo pela minha inocência. Ela tem que aparecer, porque este é o maior erro da comarca da cidade de Cruzeiro. Você teme ser condenado? Não, não devo ser condenado. Que senão... E se você for condenado? Só vai estar sendo ratificado de novo o erro da comarca da cidade de Cruzeiro. Olhe diretamente para a câmera e fale com a família da Gabriela. Para a família da Gabriela, pai, mãe, tios, primos, todas as pessoas que eu não conheço, tá? Mas que gostaria até de ter oportunidade de conhecer. Vocês estão diante de um homem injustiçado. O Antônio Carlos, o querido Tonhão da cidade de Cruzeiro, está sendo injustiçado por um crime que ele não cometeu. Eu só peço que vocês entendam, né, que eu não estaria diante das câmeras se eu fosse culpado. Eu não seria tão falso assim. Antônio Carlos Santos, Tonhão, nesse momento o agente está se aproximando para te levar de volta à cela. Você volta com que estado de espírito, Tonhão? Volto tranquilo. Eu sei que eu não conheço ninguém que está preso comigo, né? E todas as pessoas não me conhecem, né? Tudo que foi dito aqui é somente o que está no papel. Até que ponto é verdade ou mentira, eu não sei. Eu só sei que no que diz respeito a mim é mentira. Se eu te investigar, que verdade eu vou encontrar, Tonhão? Você vai encontrar o Tonhão querido por todos. Querido e amado por todos. É isso que você vai encontrar. Culpado, Tonhão? Inocente. Posso investigar? Pode investigar. A minha vida de A a Z, desde o dia que eu nasci, 4 de maio de 1980, até na data de hoje. Você tem consciência que nós não temos compromisso com você ou com ninguém. Nosso compromisso é com a verdade. A verdade é que Antônio Carlos dos Santos Júnior é inocente. Na minha consciência, nada me acusa. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Você vai dormir melhor hoje? Vou. Muito melhor. Sai um peso da minha consciência e do meu coração. Obrigado, Tonhão. Obrigado. Antônio Carlos dos Santos Júnior, Tonhão, culpado ou vítima de uma injustiça? A hora da verdade se aproxima. Afinal, Tonhão é ou não o abutre apontado como um dos culpados? Antônio Carlos dos Santos Júnior, o Tonhão, vai ser julgado por um júri popular às 9 da manhã do dia 4 de março de 2020, no Fórum de Cruzeiro. Aqui, Roberto Cabrini. E este foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite.